Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a essa nossa plataforma virtual, a esse nosso espaço de encontro, também de comunhão, a despeito da distância que nós temos. Eu desejo que o Senhor nosso Deus possa te abençoar e conceder a você a sua graça. Eu quero que você pense comigo numa situação um tanto quanto hipotética. Graças a Deus que ela não é real. Mas deixa eu falar um pouquinho de Brasil e Argentina. Nós temos as nossas rivalidades e as nossas disputas no futebol, mas fora isso, a gente até que se dá muito bem. Talvez você acompanha nas mídias, nos noticiários que no momento a Argentina passa por uma forte recessão, tem inflação muito alta e também uma dívida externa bastante expressiva. Se calcula que em torno de 1,5 trilhões de reais é o valor da dívida da Argentina. Agora pense uma vez, se essa dívida toda, se esse dinheiro todo fosse dinheiro que a Argentina deve para o Brasil. E agora, por conta dessa dívida enorme e da dificuldade de pagar, se instala um conflito entre Brasil e Argentina. Os brasileiros tentando cobrar a dívida, a Argentina, quem sabe, não conseguindo, e aí conflito. E o negócio fica quente, fica caliente, como diria o argentino. Eu não consigo me imaginar os desdobramentos desse conflito, mas a gente poderia imaginar aqui, quem sabe, um conflito bélico, por exemplo, onde desgraça, morte, enfim, perdas, prejuízos enormes, dor, tristeza se instalam por conta de um conflito que está ali. Mas continue imaginando ainda comigo, de forma hipotética, por mais um instante. Imagine que talvez por alguma razão os brasileiros decidissem pagar essa dívida que os argentinos têm para conosco. Preste bem atenção, a ideia não é perdoar, tá? Mas a ideia é que a gente pague essa dívida enorme. Com os nossos tributos, com o suor do nosso trabalho, nós brasileiros faríamos um gesto de boa vontade e nós pagaríamos do próprio bolso a dívida que os argentinos têm para conosco. E agora eles não precisam mais viver nessa situação belicosa, a causa, a razão do conflito, da tensão, da desavença, da guerra, estaria desfeito, da inimizade estaria desfeito. Talvez essa minha situação, ou meu exemplo hipotético, ajude um pouco a gente a compreender e a entender o que nós queremos celebrar e também lembrar nesse nosso domingo, segundo domingo após Pentecostes. Nós queremos ser lembrados da reconciliação que o nosso Deus fez, porque nós vivíamos em inimizade para com Deus. Somos pessoas que temos uma enorme dívida para com Ele. E aí é o interessante que Deus, da sua parte, voluntariamente, para resolver o conflito de inimizade, decide pagar o valor, cobrir a dívida, aniquilar, a dívida está paga. Se você puder, me acompanhe na leitura bíblica que eu gostaria de fazer da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, que diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta a dívida, os pecados dos homens. E por conta disso nos confiou a mensagem da reconciliação.
Essa é a boa nova, esse é o Evangelho, é a boa notícia, que a grande dívida ela foi paga, que Deus mesmo, em Jesus, pagou a dívida. Mas hoje a mensagem que nós queremos ouvir, ela vai ainda nos ajudar um passo além. Ela vai nos ajudar, entre aspas, como argentinos, a crermos que aquilo que foi feito de fato é verdade. Porque quando tu ouve ou recebe uma notícia assim, a primeira reação é de desconfiança. A primeira reação é de ficar um pouco com o pé atrás. Que negócio é esse de dívida paga? Ainda mais vinda dos brasileiros. Então preste muita atenção hoje. Porque a palavra ela quer nos ajudar, a você, a mim, a nos apropriarmos daquilo que o Senhor nosso Deus fez por nós, por mim, por você. Antes de ouvirmos a palavra, convido você a nos dirigirmos ao nosso Senhor em uma oração. Ore junto comigo. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra que agora podemos ouvir e receber. Abre nossos corações e mentes para acolhermos, para recebermos e também nos apropriarmos das promessas que tu fazes a cada um de nós. Assim, se conosco e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então a palavra que hoje nos será trazida pelo João Henrique, formando daqui da casa. Que Deus abençoe a sua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós. Certamente, na nossa vida, seja na nossa infância, adolescência, juventude, ou na fase adulta, ou até mesmo na melhor idade, certamente, independente da fase da vida em que nós estamos, nós já fizemos ou talvez ainda façamos uma dessas 3 perguntas que remetem à nossa vida, à nossa existência. De onde viemos, quem somos e para onde vamos.
Certamente essas perguntas já acompanharam a nossa vida em algum momento, ou até mesmo nós nos questionamos hoje. É uma pergunta que hoje persiste na nossa mente. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E a palavra que nós refletiremos neste devocional, ela justamente é uma palavra que nós podemos entender que ela abarca qualquer uma dessas três questões que remetem à nossa existência. É uma palavra muito importante para a nossa existência e que certamente fala muito sobre de onde viemos, sobre quem somos e certamente para onde vamos. Quero, diante disso, convidar a todos que nos acompanham nesse momento para que nós possamos ouvir o texto dessa reflexão, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Leio na versão Almeida Revista e Atualizada. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso foi também lhe imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Até aqui. Como foi dito na introdução, esse texto que nós acabamos de ler, ele, de certa forma, ou de algumas formas, ele abarca essas três questões da nossa existência. Podemos entender que a Bíblia, ela nos diz quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Independente da nossa fé, daquilo que nós cremos, ou se nós não cremos. A Bíblia, ela afirma, ela responde, ou ela nos conduz à resposta dessas três perguntas cruciais da nossa existência. E na primeira pergunta, a gente pode perceber que os versículos 13 a 17, ele caminha para essa questão, né, de quem nós somos. E aqui Paulo, ele usa a história de Abraão, usa o exemplo de Abraão para nos mostrar, né, e para indicar para todo leitor quem nós somos. E nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa que o Senhor fez a Abraão. Nós somos descendência do pai da fé, descendência do primeiro patriarca. Ainda que não seja por questão física, por questão genética, mas pela fé nós somos filhos dessa promessa que Deus deu a Abraão. Deus prometeu a ele que ele seria fruto, que todas as nações do mundo seriam frutos dele. Muitas nações seriam frutos de Abraão.
E certamente a nossa nação faz parte dessa herança. Faz parte dessa herança que Deus prometeu a Abraão. É o cumprimento dessa promessa. Nós somos cordeiros da salvação pela fé em Cristo Jesus. E como nós sabemos bem, naquela palavra conhecida, né, de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos herdeiros da salvação por meio de Cristo. Salvação essa que é cumprimento da promessa que Deus fez lá em Abraão. Não só o cumprimento, mas é uma ampliação dessa promessa. Não só a muitas nações, não só a filhos, né, dessa promessa, mas uma promessa de salvação eterna, de vida eterna com Deus, de família de Deus. Era a promessa que estava ali, diante do pacto que Deus fez com Abraão. Toda a história da Bíblia, né, como nós entendemos, partiu dessa promessa, partiu dessa aliança. Nós somos filhos da aliança. Nós somos herdeiros dessa aliança. E também, conforme Paulo nos diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Né? Paulo ele destaca muito bem essa questão. Né? Como diz aqui em Romanos, usando o exemplo de Abraão, também nas outras cartas, em algumas das outras cartas de Paulo, ele destaca o quanto é importante o exemplo de Abraão, a fé que Abraão teve, e como, assim como ele foi justificado, não pelas suas obras, mas pela fé, mas pela sua confiança em Deus, nós também seremos justificados se nós cremos, confiamos e ficamos firmes em Jesus Cristo. Quanto à segunda questão, de onde viemos, né, outra dessas três questões da nossa existência. Tanto os primeiros versículos do nosso texto, 13 ao 17, como também dos 18 ao 22. Todos esses versículos, todo esse bloco, ele traz, ele nos aponta a resposta para essas duas perguntas, para essas duas primeiras perguntas, que são quem somos e de onde viemos. A história de Abraão, ela é interligada à nossa história, também por meio de Cristo e também por meio da fé. Esses dois aspectos, né, Cristo Jesus e a fé em Cristo Jesus, é o que nos liga a essa promessa de Abraão e que também nos faz filhos da fé, assim como Abraão foi o pai da fé, humanamente falando, e também filho da fé. Também foi filho de Deus através da sua fé. Abraão, ele foi justificado por Deus, como citei agora há pouco, pela sua fé e não pelas suas obras. Até porque, como quando a gente se aprofunda na história de Abraão, que ela segue nos capítulos seguintes do livro de Gênesis, nós percebemos que Abraão ele não foi perfeito. Ele não fez apenas obras boas. Ele também cometeu erros, também cometeu seus pecados. Não foi pelas obras que ele se tornou um homem tão importante para a história de Israel e também para a história do povo de Cristo. Mas a sua fé, a sua confiança em Deus. Ainda que titubeasse, ainda que por momentos ele hesitou. Como no momento em que ele recebe a notícia, quando ele recebe a promessa de que ele teria um filho, mesmo sendo já um senhor de idade, assim como a sua esposa. Os capítulos 17 e 18 mostram que humanamente falando, que a sua razão hesitou. Tanto ele quanto Sara não tiveram uma certeza total racionalmente.
mas foi Deus que prometeu e ele sabia que Deus iria cumprir. Ainda que hesitando, ele continuou firme. E também no momento do capítulo 22 de Gênesis, onde Deus pede para que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício, o Isaque, o filho da promessa, ele foi, ofereceu e não hesitou. Pois ali, naquele momento, depois de tudo que aconteceu, ele não tinha como duvidar mais. E quando o Isaque pergunta para ele, e o cordeiro que nós vamos sacrificar? Cadê o cordeiro? E ele responde, Deus proverá. Essas duas palavras foram fundamentais e foram expressão da sua fé. E assim como foi feito com Abraão, em Cristo nós também somos justificados. Não pelas nossas obras, pois as nossas obras não passam de ser palha no fogo, que queimam e vão embora muito fácil, que se perdem muito fácil e não possuem valor. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Fé em Cristo que, segundo a carta aos Efésios, não vem de nós, mas é dom dado por Deus. Por que eu destaquei essa questão de Abraão, dessa hesitação que aconteceu durante a caminhada na fé? Porque a Bíblia ela expõe muito bem essa questão, o quanto nós também hesitamos, o quanto nós também não somos perfeitos. O quanto nós muitas vezes hesitamos, muitas vezes nós chegamos a duvidar, chegamos a titubear na nossa vida de fé. E Deus ele não leva em conta essa questão. Deus ele é misericordioso, ele é amoroso e ele está disposto a nos perdoar, disposto a nos erguer quando nós caímos, quando nós hesitamos na nossa caminhada de fé, assim como ele fez com Abraão. A justificação por fé, pela graça de Deus, ela faz com que nós também sejamos imputados em justiça. Todas as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado também possa ser imputado em justiça. Já hoje, na nossa vida, na nossa realidade de vida, até a eternidade, se nós permanecemos firmes em Cristo, assim como Abraão permaneceu firme diante da promessa que Deus fez a ele, tendo certeza de que ela iria se cumprir. Quanto à terceira questão, que diz respeito para onde vamos. Os versículos finais do nosso texto, 23 ao 25, eles também apontam para frente, para o que nos aguarda na caminhada. E essa pergunta para onde vamos é a pergunta que fica. Nos nossos primeiros anos, nas nossas primeiras fases de vida, de onde viemos, quem somos, e conforme nós crescemos e amadurecemos, nós passamos a ter mais convicção, passamos a ter certeza de quem somos, de onde viemos, tanto nas questões humanas, antropologicamente falando, quanto também teologicamente falando, nas questões de fé. Mas a pergunta, para onde nós vamos? Qual é o nosso fim? Qual é o nosso destino? Essa pergunta perdura pelo resto de nossas vidas. Tanto nas questões antropológicas, quanto também na nossa vida de fé. A grande diferença é que as ciências humanas, elas buscam essa resposta e cientificamente falando, existem pouquíssimas respostas. Tem pouquíssimas comprovações. Ficam apenas nas teorias, nas hipóteses. E até hoje, a ciência procura descobrir para onde nós vamos de verdade. Mas nós que cremos em Cristo,
Pela fé a gente tem a certeza. A gente obtém uma resposta para isso. A palavra do Senhor nos aponta para essa resposta. E a resposta para essa pergunta, ela se dá também no próprio Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Nós viemos da promessa de Abraão e também nós temos a nossa origem também em Cristo. A partir do batismo nós nascemos, nós viemos de Cristo. E em Cristo também nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos qual é o nosso destino. E o nosso destino é o lar celestial, preparado por Cristo, conforme Ele mesmo nos afirma no Evangelho de João, falando ali para os seus discípulos as últimas palavras antes de ir para a cruz. Conforme a palavra também nos afirma, conforme o próprio Paulo nos afirma, um pouco depois, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 32, o apóstolo Paulo nos afirma: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não só nos dá uma identidade, não só nos responde quem somos e nos dá a clareza de onde viemos, de quem nós somos, mas também Ele nos dá uma perspectiva, Ele nos dá a esperança de saber para onde nós vamos. E conforme o apóstolo Paulo também nos afirma, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, ele afirma que a ressurreição, assim como aconteceu com Cristo, nós, após a nossa morte, após o fim da nossa vida, nós vamos ressuscitar. Nós vamos viver a ressurreição, assim como Cristo viveu. Em Cristo, nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu por nosso pecado. E em Cristo nós ressuscitaremos para a vida eterna, assim como Ele ressuscitou e subiu aos céus. Nós também ressuscitaremos e subiremos ao céu. E o que fica dessa palavra? O que fica para nós, além da resposta do para onde vamos? Algo muito importante, é fundamental para nós termos em mente, algo para nós termos como consolo para a nossa vida. Nós somos desafiados a permanecer em Cristo. Se nós permanecemos em Cristo, nós vamos para a vida eterna. Como o próprio Cristo também afirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Assim como aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Porém, aquele que crê, todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. E como nós sabemos bem na questão da justificação por fé, a justificação ela não vem de nós, a gente não tem nenhum poder, a gente não tem nenhum mérito nessa justificação por fé que nós recebemos pela palavra de Deus. Esse foi o sim de Deus para nós. A justificação, ela é o sim de Deus para a nossa vida eterna, para a nossa salvação por meio de Cristo. Sem Cristo, sem essa fé, sem essa salvação, a única coisa que nos resta é o não. O não para a vida eterna. O não para a vida com Deus. Em Jesus Cristo nós somos libertos desse não para a salvação, desse não que nos traz a condenação pela escravidão do pecado, para vivermos o sim da justificação por fé, o sim de uma vida eterna com Deus e o sim da graça
da alegria e da esperança nessa graça em Cristo Jesus. O único poder que nós temos, a única possibilidade que nós temos por nós mesmos é dizer não, é recusar essa graça. Isso nós podemos fazer. E muitas vezes nós o fazemos quando pecamos e insistimos no nosso pecado. Quando nós insistimos no nosso orgulho em andar fora do caminho que é Cristo, que é viver no Evangelho que Cristo nos deixou. Quando nós nos arrependemos, quando nós decidimos, quando nós não queremos mais viver nesse pecado, quando nós recusamos essa ação, quando nós nos entregamos nas mãos de Cristo, Ele opera a fé em nós por meio da sua palavra. Ele opera essa fé em nós e nós voltamos a receber, voltamos a viver o sim de Deus para a nossa salvação. Que nós sejamos que nós possamos pegar esse exemplo de Abraão e nós aplicarmos na nossa vida. Possamos viver como Abraão viveu, certos de que somos falhos, certos de que somos limitados, de que nós por nós mesmos não conseguiremos viver aquilo que Deus tem para nós, mas também com a certeza de que aquilo que o Senhor promete, de que aquilo que o Senhor deixou para nós prometido, Ele certamente vai cumprir. E a promessa que fica para nós é que se nós permanecemos firmes em Cristo até o fim, até a sua volta, nós poderemos viver o sim de Deus para a salvação e para a vida eterna para sempre. Amém. Nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor e ela quer hoje nos fortalecer na nossa fé, nos convida à confiança, nos convida a, de fato, nos apropriarmos dessas promessas maravilhosas que o Senhor faz. E essas promessas, elas não são promessas no ar, mas são promessas que têm lastro, que têm fundamento, e ela está justamente fundamentada no agir poderoso, soberano, extraordinário de Deus em nosso favor. Quero que você agora vá adiante o seu caminho sob a bênção do nosso Deus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vai, sirva ao Senhor com alegria. Até semana que vem.